Bom dia para você de casa que está assistindo, meu doutor. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar a sua questão. Fica aí que a gente já volta. O cérebro é o centro de controle do nosso corpo. E quando acometido com um tumor, pode apresentar uma variedade de sintomas que vão desde dores de cabeça persistentes até mudanças comportamentais e cognitivas. Márcio, o que são os tumores cerebrais? Quais os fatores de risco e como podemos identificá-los a tempo? Para nos ajudar a responder essas e outras dúvidas, contamos com o Dr. Mário Dornelas, neurocirurgião com vasta experiência em neuro-oncologia. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade de Neuro-Oncologia da América Latina. Realizou a sua residência médica em neurocirurgia no Hospital de Base, aqui em Brasília, e é pós-graduado em neuro-oncologia no Hospital Sírio-Libanês. Doutor Mário, seja bem-vindo ao nosso programa e já agradeceu por estar disponibilizando um pouco do seu tempo, em pleno domingo, para a gente tratar desse assunto tão importante. Bom dia a todos, né? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, para a gente debater um tema que tem ficado cada vez mais frequente da gente observar nos hospitais, né? É um tema que está ficando frequente e que assusta, né? Sim, sem dúvidas. Tem nada que apavore mais quando se fala que se está com tumor cerebral, né? Não, isso com certeza, né? Ainda mais quando a gente não conhece muito com o que está lidando, né? Então acaba que as informações sobre o tumor cerebral, elas não são tão bem difundidas. Então por isso que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então vamos desestigmatizar, né, essa questão. Mário, sabemos que existem diferentes tipos de tumores cerebrais. Quais são os mais comuns e quais são os fatores de risco que podem predispor uma pessoa a desenvolver essas condições? Certo. Primeiro a gente precisa distinguir os tumores cerebrais, né? A gente tem tumor cerebral que tem um comportamento menos agressivo, um tumor benigno, e a gente tem os tumores cerebrais mais agressivos, que são malignos. Os mais frequentes são os tumores benignos, né? E dentro dessa categoria, a gente tem o meningioma como mais frequente, depois a gente tem os tumores da hipófise, tem tumores da bainha do nervo, que a gente chama de chivanoma, e a gente tem os tumores malignos, né? Dos tumores malignos, nós temos tumores que já nasceram no cérebro e tumores que vêm de outro local para o cérebro. Então, o mais frequente é tumor vindo de outro local para o cérebro, que a gente vai chamar de metástase. E a gente tem também os tumores que nascem no cérebro, que os mais frequentes são os gliomas, né? E quanto a fatores de risco, em geral, cada tumor pode ter sua especificidade. Mas hoje a gente sabe que exposições ambientais como a radiação, né, favorecem o surgimento de tumores malignos no nosso cérebro. Tem situações em que traumas podem favorecer, pessoas com imunidade alterada, né? Quem é imunossuprimido também tem desenvolvimento de alguns tipos de tumores. E também o cunho genético. Não, a maioria das pessoas que tem tumor cerebral não tem um vínculo, uma cadeia hereditária, né? Ele acaba desenvolvendo ao longo da vida, mas a gente também tem pessoas que têm histórico na família. Aparece. Exato. É menos comum, mas aparece. É menos comum, mas pode acontecer. E essa questão de lesões à distância, como as metástases, geralmente são malignas ou você pode ter essa lesão à distância no cérebro benigno? Não, geralmente, né, por definição, a gente tem a ideia do câncer como um tumor com comportamento maligno que tem a capacidade de metastatizar, né, que é levar essa célula tumoral do sítio primário para outro lugar. Então, em geral, as metástases são malignas. São malignas, né? E geralmente já estão numa fase avançada. Isso. Perfeito. Quais são os sintomas mais frequentes associados aos tumores cerebrais? Tá. A gente tem sintomas inespecíficos, né, como, por exemplo, dor de cabeça, esse é o principal sintoma, dor de cabeça, tontura, desorientação, mas a gente tem sintomas que vão depender da área de localização do tumor. Então, por exemplo, se o tumor ele nasce na área motora, a gente espera que o paciente tenha um déficit motor. Se nasce na área da visão, a pessoa vai ter uma alteração visual, na área auditiva, alteração auditiva, e na região, na região frontal, né, que é responsável pela parte de cognição, em geral a gente pode ter alterações comportamentais. Bem, Mário, eu
fui clínico muito tempo no Hospital Santa Marta, lá em Taguatinga, trabalhava no pronto-socorro e a gente tinha aquela dúvida. O paciente chegava com um quadro sugestivo de enxaqueca, mas dizendo que a dor está mais intensa e ficava naquela dúvida. Pede a tomografia, não pede, é tumor, é um aneurisma ou é realmente um quadro de enxaqueca e é só orientar, medicar e tranquilizar o paciente? Como é que é isso? Essa dúvida, né, ela é bem pertinente, né, e quando a gente pensa na dor de cabeça súbita, né, que apareceu de uma vez e de forte intensidade, do ponto de vista neurológico a gente sempre pensa numa ruptura de aneurisma, né, um sangramento dentro da cabeça, isso é o que mais preocupa a gente, a pior dor da vida, que é assim que os pacientes costumam descrever. Já a dor de cabeça do paciente com tumor, ela tem um aspecto diferente. Em geral, essa dor de cabeça, ela surge de forma branda e vai piorando com o passar do tempo, à medida que a lesão vai crescendo. E é uma dor que vem e ela não melhora. Costuma ser uma pressão dentro da cabeça. Em geral, quando o paciente deita, costuma doer um pouco mais. Né? E o que chama atenção, né, principalmente é o que eu já falei, ela é aquela dor que vem e não desaparece. O paciente queixa 2 semanas, 3 semanas da dor que só vem piorando. Só piorando. Totalmente diferente daqueles sintomas que precedem a crise de enxaqueca, náuseas, vômito, problema de turvação da visão e tal, né? Isso. A gente pode até ter esses sintomas também num quadro de tumor cerebral, quando a gente tem o que nós chamamos de aumento da pressão intracraniana, que pode provocar esses sintomas. Só que a manifestação costuma ser bem diferente. Bem diferente. Esses tumores podem afetar também o comportamento, né? Às vezes o diagnóstico é dado por mudança de comportamento, as alterações cognitivas, o paciente começa a altera o comportamento, altera a cognição, esquece e tal. Como é que é isso para a gente fazer esse diagnóstico sem ter necessariamente o quadro de dor? Sim. Porque o quadro de dor é agudo e chama atenção. Mas às vezes o paciente tem uma alteração, fica irritado, fica ansioso, fica nervoso, esquece e tal, e aquilo é sintoma já de um tumor, né? Isso. Pode ser. Quando a gente tem alteração comportamental, a gente pensa em lesões, né, lesões na região frontal, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pela cognição, pela nossa socialização. Essas lesões, quando a gente tem uma lesão maligna, talvez seja um pouco mais fácil de perceber, porque como ela cresce mais rápido, a alteração comportamental ela é mais abrupta. Mais aguda. Ela é mais aguda. Então chama atenção, uma pessoa que tem o seu comportamento normal, de repente começa a agredir alguma pessoa na rua, sendo que não é o perfil da pessoa. Isso chama atenção para a gente poder fazer o diagnóstico. Mas o que é mais difícil de diagnosticar são nos casos em que o tumor tem uma velocidade de crescimento mais lenta. Então os tumores benignos, que eles vão crescendo e vai dar problema por conta da compressão. Então, o tumor vai crescendo, enquanto o cérebro ele tem a capacidade de ser comprimido, de ser deslocado, o paciente não sente absolutamente nada. Ele vai crescendo e alguns detalhes começam a aparecer. Só que são detalhes que no dia a dia a gente confunde com o paciente só está estressado, não dormiu direito, está irritado por conta disso, né, teve algum problema no trabalho. Então, a gente não valoriza tanto o sintoma. Só que continua crescendo e os sintomas vão piorando. De repente é um paciente que começa a brigar no trânsito, não brigava, brigar no trabalho, falando palavras inapropriadas, né, que antes não fazia. Então, a alteração comportamental pode ser caracterizada por isso no quadro de tumor cerebral. E aí, uma tomografia de cândido com contraste? Então, inicialmente, né, se é uma velocidade mais aguda, está mais assustador, mais atípico o quadro, o paciente costuma ir ao pronto-socorro e no pronto-socorro a gente faz uma tomografia, geralmente sem contraste, porque não significa que vai ser tumor, né? Pode ser outras funções, então você não precisa usar o contraste. E se você identifica algo suspeito, aí sim a gente progride a investigação com contraste ou com a ressonância. A nível de consultório, em geral a gente faz a investigação ou com a própria tomografia ou já com a ressonância, inicialmente sem contraste, e se encontrar algo que sugira tumor, aí faz o complemento com contraste. Bem, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, um dos tumores mais comuns é o meningioma, né? Isso. Fala um pouquinho sobre o meningioma, como é que é o diagnóstico, o sintoma e o tratamento. Tá. Bom, o meningioma é um tumor que nasce das meninges. As meninges, elas são as membranas que protegem o nosso cérebro, né, do contato com o osso do crânio. Então, está externo ao cérebro.
Então, é um tumor que nasce das meninges e ela pode crescer tanto em direção ao osso quanto em direção ao cérebro. Geralmente, cresce e começa a comprimir o tecido cerebral, sem invadir, propriamente falando. E os sintomas, eles vão aparecer conforme a localização da lesão. É igual a gente já comentou, se é na área motora, tem um déficit motor diferente do AVC, que é um déficit agudo. É um déficit que a pessoa deixa cair um copo, deixa cair um garfo, começa a tropeçar. Se é na área da visão, alteração visual, área da fala, área comportamental, então o sintoma varia conforme a localização, né? E o diagnóstico é feito geralmente por exame de imagem, ou a tomografia ou a própria ressonância. Perfeito. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, mas vamos voltar com esse assunto do meningioma, que é importante. Fique aí, não saia, que o Dr. Mário vai voltar a se aprofundar mais na questão do meningioma. Bem, no bloco anterior falamos sobre os tipos mais comuns de tumores cerebrais e seus sintomas. Agora vamos explorar as diferenças entre tumores primários e secundários, entender como esses fatores influenciam o tratamento e as perspectivas de qualidade de vida dos pacientes. Quer ter a sua dúvida respondida? Envie sua pergunta, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Bem, Mário, a gente falou no primeiro bloco sobre o meningioma, e eu só gostaria que você detalhasse mais o tratamento. Perfeito. Uma vez que a gente diagnostica o meningioma, né, primeiro, o meningioma ele pode ser diagnosticado inclusive de forma acidental, né, que a gente chama incidental. Então o paciente foi fazer o exame de imagem para determinada situação, como a enxaqueca, e encontrou um meningioma, uma lesão suspeita de meningioma. O meningioma, igual a gente comentou também, ele cresce de forma muito lenta e muitas vezes ele não vai dar nem sinal. E às vezes ele vai crescer ao longo da vida, o paciente não vai ter nenhum problema com essa lesão e só precisa acompanhar. Só acompanhar, né? Então, nesse caso, a gente só acompanha. Lesões maiores e lesões sintomáticas, a gente tem duas possibilidades de tratamento, né? A gente sempre discute a possibilidade cirúrgica de remover a lesão, ou em casos que não tem como ser removida essa lesão, ou a cirurgia pode provocar um dano maior para o paciente, né, do que às vezes não intervir, a gente pode indicar um tratamento de radioterapia também, né? Fazer a radiocirurgia da lesão. Faz a redução do tumor. Isso. Bem, e o tumor comum é o glioma, né? O que é esse tumor, como é que é feito o diagnóstico, a diferença entre glioma e meningioma, como é que é isso também? Tá. O glioma é um tumor já dentro do nosso cérebro, né? O meningioma é um tumor de meninge. O glioma, ele nasce das células que dão suporte para os neurônios no nosso cérebro. Então, o glioma, a gente também divide em gliomas não tão agressivos, né, que nós chamamos de baixo grau, e gliomas mais agressivos, que são os de alto grau. Então, a característica da imagem, a idade do paciente, em geral, permite que a gente faça uma presunção se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, para poder discutir o tratamento, né? E o que é mais grave? Ou depende da localização? O mais grave é o glioma de alto grau. Glioma, né? Esse é o tumor que, inclusive, a gente sabe que ele tem um comportamento mais agressivo. Crescimento mais rápido. Isso. Dos tumores cerebrais, em geral, o glioma costuma ser o mais agressivo. O glioma de alto grau costuma ser mais agressivo. Aí nós temos os tumores primários e os tumores secundários, né? Explica aí pra gente como é que é esse tumor cerebral primário, secundário, quais as metástases mais comuns, quais são as lesões malignas que dão metástases mais comuns para o cérebro, né? Certo. Então, essa diferença o primário é o que nasce, né, já nasce dentro do nosso cérebro, como glioma, como meningioma. Os secundários, eles vêm de outro local, né? Então, os secundários são as metástases. Então, das metástases, a gente sabe que os tumores que mais frequentemente metastatizam para o cérebro são os tumores de pulmão, né, seguido tumor de mama e melanoma, tumor de pele. A gente tem também tumor renal, tumor do trato gastrointestinal. Então, esses são os órgãos que costumam dar lesões secundárias para o cérebro. E aí afeta o diagnóstico, né? Influencia porque, em geral, cada tumor vai ter seu tratamento específico, principalmente no que a gente fala sobre metástase. Então, metástase depende do sítio primário,
quais são as possibilidades terapêuticas que o oncologista tem para ofertar para o paciente, mas do ponto de vista cirúrgico, a gente discute se dá para remover. O tratamento ali com o oncologista, porque se tiver indicação de cirurgia, você opera, descomprime e tal, se não é radioterapia. Isso, hoje o tratamento de tumor, ele é multidisciplinar, né? Então não é mais o neurocirurgião que decide sozinho, o oncologista que decide sozinho, ou o radioterapeuta. A gente, quando identifica uma lesão, a gente sempre lança a mão de discutir com os colegas, né, para ver o que cada um pode contribuir para o melhor tratamento do paciente. Então, é sempre importante ter a equipe multidisciplinar. Isso. Né? Quais os tratamentos disponíveis atualmente para os tumores cerebrais? Bom, tanto para os primários como para os secundários, lógico, né? Certo. Em linhas gerais, né, hoje a gente tem a possibilidade cirúrgica, né, então o neurocirurgião tenta ou fazer a biópsia ou ressecar a lesão como um todo, né? A gente tem tratamento da radioterapia, né, que aí tem modalidades diferentes, que você pode irradiar só o local da lesão, o local onde foi operado, o cérebro como um todo. Então, o radioterapeuta consegue definir qual é o melhor tratamento para o paciente. E temos, né, com a equipe da oncologia, a gente tem alguns quimioterápicos que podem penetrar o sistema nervoso central, alguns imunossupressores. Então, em geral, o tratamento gira em torno dessas 3 especialidades. Então, na realidade, nós temos hoje tratamentos que são eficazes e não são tão invasivos quanto a cirurgia. Isso. Antigamente se operava tudo e tal, né? Exato. Hoje tem um tratamento que, dependendo do tumor, do estágio do tumor, né? Isso. E às vezes você opera para reduzir o tumor para fazer radioterapia. Isso é a discussão que a gente sempre tenta fazer antes. É possível tirar? Se é possível tirar, a gente tira para fazer os tratamentos complementares depois. Né? Tem alguns casos que a gente tem hoje conhecimento de que o tumor ele consegue regredir sem precisar de cirurgia, por exemplo. Caso de linfoma. Né? Então, às vezes, a gente tem linfomas que são tumores agressivos, tumores que ocupam um volume muito grande, mas que não precisa operar, porque a gente já tem o tratamento, né, o tratamento com o colega da oncologia, que costuma resolver o... Faz a quimioterapia. Isso. E vai acompanhando, né? E vai acompanhando. E a evolução dos tumores benignos diferencia do maligno com relação à velocidade, em termos de prognóstico de cirurgia? Sim, né? Então... Às vezes o tumor é benigno, mas a localização é tão severa que pode levar, inclusive, ao óbito, né? Sim. É por isso que hoje a gente tende a não usar o termo mais benigno, né? Porque como é que um tumor está crescendo e está dando tanto problema, inclusive correndo risco de vida para o paciente? Então a gente diz tumor não agressivo ou tumor agressivo. E isso influencia muito no tratamento, né? Porque, em geral, os tumores não agressivos, eles são mais factíveis de fazer a remoção cirúrgica. Já os agressivos, quando a gente diagnostica, ele já está invadindo e filtrando estruturas que vão, né, trazer um dano maior para o paciente se for operado. E o tratamento conservador leva quanto tempo em média para você observar se aquele tumor está crescendo, vai operar ou não? Como é que fica o drama e a ansiedade do paciente? Porque isso é um desafio para você, como neurocirurgião, enfrentar, né? A ansiedade do paciente, a ansiedade da família que quer resolver logo, fica toda aquela expectativa, né? Uhum. Quando a gente identifica a imagem, né, o tumor na imagem, a gente fala, esse tumor tem muita característica de ser um meningioma. Né? Meningioma, em 90% das vezes, ele tem um comportamento não agressivo, ele cresce de forma muito lenta. Então, a gente consegue tranquilizar o paciente e falar, olha, a gente vai repetir uma imagem com 3, 6 meses ou até mesmo 1 ano e a gente sabe qual a curva de velocidade do crescimento do tumor. Então, às vezes, o tumor tem 2 centímetros hoje, daqui a 1 ano ele tem 2,1, daqui a 2 anos tem 2,2. Então, a gente sabe como que o tumor está se comportando. Então, se é um paciente mais idoso, né, tem 90 anos de idade, a gente sabe que ele só vai dar problema quando tiver 120, 130 anos, a gente fica mais tranquilo e fala, ó, melhor. Mas quando é o paciente jovem, isso tem uma repercussão enorme na saúde mental, né? Sim. Aí recomendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Como é que é esse tratamento multidisciplinar? A gente consegue identificar o perfil do paciente quando a gente conversa, né? Tá no consultório, tá atendendo, então a gente sabe que o paciente vai demandar um pouco mais
vai ter um pouco mais de estresse em acompanhar. Então, nesses casos, a gente faz, né, o acompanhamento junto com o psicólogo, a depender com o psiquiatra, mas se passa a ser um transtorno mental importante para o paciente, às vezes a indicação cirúrgica pode se fazer presente nisso. Mas, em geral, quando a gente acompanha com o paciente, a gente consegue mostrar para ele que dá para acompanhar e que dá para levar uma vida bem acompanhando. Maio, você está só na iniciativa privada ou está no serviço público? Eu faço parte do público também, trabalho no hospital de base. Está lá no hospital de base? Estou. E como é que é o acesso, a facilidade do acompanhamento lá, hein? Então, hoje a gente ainda tem uma precariedade até chegar ao diagnóstico, né? Então ainda é um pouco difícil, não é infrequente a gente ver o paciente que tenta buscar o atendimento, aí não consegue a consulta primária, né, para entender o que é a dor de cabeça, o que é alteração comportamental. Quando é um quadro motor, é um pouco mais fácil do paciente ter o acesso ao exame de imagem. Mas uma vez que ele faz o diagnóstico, quer seja numa UPA, no hospital, no pronto-socorro, a avaliação neurocirúrgica no hospital de base ele consegue fazer com uma certa rapidez. O que é mais difícil é o diagnóstico inicial. O diagnóstico inicial, né? Isso. Quando o paciente tem convênio, a coisa fica mais fácil, mas quando depende da rede pública, nessa situação que a gente está vivendo, é um drama, né? Às vezes... Principalmente quando é um tumor que você vai acompanhar desenvolvimento para saber se precisa ser operado ou não. Isso. E outra coisa importante, eu também sou médico de trabalho, é a recomendação para restrição no local de trabalho. Vocês têm abordado isso? Que o paciente ele desenvolve um quadro de ansiedade, pode desenvolver um transtorno psiquiátrico em decorrência disso. Como é que fica a questão laboral? Como é que fica a incapacidade ou capacidade para o trabalho? Isso é um ponto que às vezes é até difícil a gente responder, porque depende muito do estágio da evolução do tumor, né? Então, quando a gente pega um tumor mais inicial, que tem déficits mais sutis, em geral, com o tratamento, o paciente consegue recuperar bem suas funções e consegue voltar, né, mais rápido à atividade laboral, né, para o seu trabalho. Agora, quando o tumor já provoca um déficit motor e demora o tratamento, a gente vê que o paciente fica com uma certa incapacidade e a recuperação neurológica ela é muito lenta. Então, ela pode acontecer, às vezes, em até um ano e meio. Isso quando o paciente consegue se reabilitar. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade para entregar o paciente de novo para as suas funções do dia a dia quando o déficit já está estabelecido. Né? Isso. Bem, Mário, está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas para encerrar, conta aí para a gente quais são os avanços diagnósticos e até terapêuticos nessa área. Bom, hoje a gente consegue fazer tratamentos bem mais seguros, né, do que antigamente. A medicina está evoluindo muito, então a gente tem um arsenal de ferramentas que auxiliam a gente tanto no tratamento cirúrgico, né, quanto no tratamento complementar da radioterapia. A radioterapia está ficando cada vez mais segura, os tratamentos quimioterápicos também, né, que tem novas opções aparecendo. Então, a gente acha que a medicina está avançando muito nesse ponto, né, para proporcionar um tratamento melhor para o paciente. E não só isso, a compreensão de que o tratamento ele é multidisciplinar, né? Então, não é só o corpo do paciente, a mente também importa. Então, a gente tem acesso hoje a psicólogo, né, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que são extremamente importantes na recuperação do paciente. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Mário, obrigado por estar aqui conosco. E passar agora para você deixar seu endereço, suas redes sociais, para as pessoas que nos acompanham e nos assistem, ter acesso e conseguir uma consulta com você. Esse assunto é muito importante e precisa ter médicos especializados de referência para acompanhá-los. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Eu faço atendimento na DF Neuro, né, que fica no Centro Clínico Sul, e no SOS Neurológico, que fica no Santa Lúcia Sul, né? Tem o site, né, que é o drmariodornelas.com.br, e lá tem as informações de onde pode conseguir a consulta, né, caso tenha alguma dúvida. E no Instagram também, dr.mariodornelas. Perfeito, obrigado mais uma vez e obrigado você aí de casa que ficou até o final do programa Meu Doutor, que é exibido todos os domingos a partir das 10h30 da manhã aqui na TV Brasília. Você também pode nos encontrar no YouTube e também no Instagram, @meudoutorBSB. Já falamos sobre diversos assuntos como
Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, oncologia infantil, enfim, uma série de questões de fundamental importância para a sua saúde. Até o próximo domingo.